No episódio de hoje, mergulhamos na vida extraordinária de Anísio, pai pequeno na Umbanda, cujo destino foi traçado nas vibrações do sagrado antes mesmo de seu primeiro suspiro. Sua história começa de forma única. Sua mãe adentrava os terreiros de Umbanda ainda grávida dele, plantando as sementes de uma conexão intensa e precoce com o mundo espiritual. Desde então, a vida de Anísio foi verdadeiramente cercada de mistérios, moldada por forças e percepções que transcendem o visível. Hoje, Anísio não apenas desenvolve um trabalho luminoso e poderoso ao lado de seus guias espirituais, mas também carrega uma missão de luta e apoio fundamental às religiões de matriz africana, defendendo sua importância e sabedoria ancestral. Nesta conversa imperdível, Anísio abre seu coração e sua memória para compartilhar casos surpreendentes, experiências marcantes e lições profundas vividas ao longo de sua caminhada. Histórias que desafiam a compreensão comum, revelam a força dos orixás e guias e comprovam a potência da fé e da mediunidade. Fala, família do Portal Reação, tá começando mais um podcast do Portal Reação. Como você viu aí, um relato aí, um início, né, da história do Anísio, do terreiro dele. E prazerzão, irmão. Obrigado, cara, por você ter topado. Sua mãe tá aqui, né, nos bastidores, então tamo bem amparado. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição pra gente conversar um pouco sobre essa história. Pô, mano, massa demais. Cara, deixa eu te perguntar. Você estava aqui em off já me contando essa história e eu quero começar com ela. Muito massa, né? Que você começou na Umbanda desde a barriga da sua mãe. Que quando ela estava sendo feita na Umbanda, ela estava grávida de você? Como é que é essa história, velho? Estava grávida de mim. Temos muitas histórias para falar sobre isso, sobre o meu início dentro da Umbanda. Mas eu nunca pisei fora da Umbanda. Eu pisei por curiosidade, para aprender. Mas a minha vida começou na Umbanda no momento que eu ainda estava no ventre. No momento que minha mãe abaixou sua cabeça para orixá, eu estava lá também já recebendo esse axé, já vindo predestinado para dar continuidade. Que massa. E ela tinha... você tem quantos anos agora? Hoje eu tenho 22. 22, então foi 22 anos atrás. 22 anos atrás. Tanto que ela fez, né, a obrigação, a consagração, e você, então, no caso, tem o mesmo orixá dela. Tem o mesmo orixá dela por predestinação, por imposição, e eu acredito também que por escolha. Né? Eu acredito que do lado de lá eu devo ter feito essa escolha. Você é filho de? Oxóssi. Filho de Oxóssi. Filho que de massa, Oxóssi. cara. E aí, ela fez, e aí vocês, quando você começou a trabalhar mesmo, que você foi criança, né, foi crescendo ali no terreiro, ela já tinha a casa dela, você já tinha a casa de vocês, né, que é do pai Benedito do Congo? Isso, a nossa casa, ela foi fundada em 1963 por Dona Luísa, lá atrás, 1963, 15 de novembro de 1963, Dia Nacional da Umbanda. Foi quando o pai Benedito do Congo desceu e pediu a sua própria casa. E dali em diante ela começou um trabalho. Minha mãe é a terceira dirigente espiritual da casa. Ela herdou a casa, né? Ela herdou a casa. Ela foi preparada para assumir a casa. E quando foi a hora do antigo dirigente seguir seu caminho, ele deixou ela preparada para assumir. Tava no compromisso dela. Tava no compromisso dela. Hoje, completando 7 anos que está na frente do terreiro. Legal. E você tem compromisso de abrir o terreiro ou dar continuidade ao terreiro? Olha, eu hoje me vejo num papel muito importante, porque como eu vivi dentro do terreiro, eu sempre fui uma criança muito curiosa, uma pessoa muito proativa. Eu prestava atenção, observava, desde pequenininho, entendendo que minha mãe estava incorporada, não era ela, era a entidade. Você sabia que não era ela? Isso. No início foi um choque, até entender que não era ela. Ainda tinha aquela coisa mamãe, né? Mas, de acordo com o que foi ensinado, eu fui observando, aprendendo. Tem as histórias de quando eu era pequeno, o antigo dirigente falava, esse daí é o único que a gente não precisa se preocupar. Eu era o único que fazia as coisas corretamente, médios antigos da casa ainda erravam em algumas coisas.
a gente tinha um símbolo no antigo terreiro que ficava na frente do congá. Eu era o único que não pisava em cima desse símbolo, que era a ordem do dirigente espiritual da casa. Todo mundo ia lá e dava uma pisadinha. Mas eu tenho, sim, um objetivo de agregar muito. Acredito que vai demorar muito para que eu possa, de alguma forma, ter uma liderança, até porque o objetivo é que só mude dirigente se minha mãe partir, e espero que demore bastante. Né? Né? Por favor, né? Mas eu tenho buscado mais conhecimento, buscado evoluções em outros caminhos espirituais também. Hoje eu sou iniciado em Ifá, faço meu acompanhamento com relação ao orixá no culto tradicional iorubá. Estou evoluindo minha espiritualidade, estou buscando me desenvolver cada vez mais. Já trabalho na Umbanda há alguns anos consideráveis, né? Já sou bastante dedicado, mas agora, além da Umbanda, eu estou buscando evoluir em outras questões espirituais que minha espiritualidade sente necessidade. Que legal. E aí eu fiquei curioso, né? Na infância, né? Como que as entidades da sua mãe falavam, conversavam com você? Quando que você lembra assim que você começou a bater um papo com essas entidades e como que foi esse contato para você desde a infância, assim? Olha, eu frequentei o terreiro desde o início da minha vida. Eu posso dizer que eu gostava de conversar com a maioria, principalmente Preto Velho. Sempre tive um amor com Preto Velho. E eu tinha medo de algumas, respeito a outras. E, principalmente, eu tinha uma vontade de entender o que acontecia ali naquele momento. Sempre tive muita curiosidade do que era uma incorporação. Mas tinha muito medo também, porque nas primeiras vezes que eu girei para desenvolvimento, era meio assustador. Até eu entender o que era aquilo, aquela energia, o porquê que quando eu estava próximo de incorporar um Preto Velho, eu sentia um peso nas costas, arriando a coluna, uma dificuldade para andar, sem saber exatamente o que ia acontecer, porque eu via, mas na hora de sentir, o que é aquilo? Mas você via assim, que você fala mediunicamente, ou você via os outros médiums? Eu via principalmente os outros médiums. Eu tive alguns momentos de visão, vultos, mas eu nunca fui um médium assim, buscar desenvolver essa parte da visão, de ver entidade, porque ao mesmo tempo, porque um bandista, acho que todo espiritualista ele é meio complicado nesse sentido. Adora falar que gostaria de ver, mas na hora que vê... É verdade. Não é verdade? Então eu nunca tive esse apreço pra querer ver. Não. Tô bem, né, mano? Tô bem, eu tô bem, exatamente. Se quiser se mostrar, fique à vontade, mas eu não vou ficar pedindo, né? Mas eu observava muito os médiuns, né? Eu criança, eu via os médiuns, dificuldade de andar, pegando bengala, o que era aquilo. E aí, quando chegou a minha vez, foi um momento meio assustador. Foram alguns anos de desenvolvimento. Tem alguns que passam por processos mais rápidos, outros mais demorados. Minha mãe mesmo, desde o início, foram bastantes anos de desenvolvimento, bastante tempo até realmente ficar incorporado com o Preto Velho. Foram alguns anos também, Exu alguns anos, Zé Pilintra alguns anos. Foi um período de bastante aprendizado. Foi o período que eu mais aprendi, que foi o momento de eu me conectar com as minhas entidades, perguntar quem eram, o que estavam fazendo ali, qual era o objetivo delas dentro do terreiro, na minha vida, por que eu fui escolhido. E aí eu acabei aprendendo. Hoje dedico o tanto que eu posso para a espiritualidade. Nos meus tempos livres eu tenho buscado mais conhecimento ainda. Estou me desenvolvendo bastante. Hoje um fundamento interessante sobre a minha casa. Estou com as guias já desatualizadas, já essas daqui são as antigas. Eu vim com elas, pois na nossa casa tem um fundamento que a gente não sai com as guias de trabalho da casa. Né? A gente hoje vê muita gente andando com as guias nas ruas, quando visita outro terreiro. Eu que visito bastante terreiro, às vezes as pessoas me veem destacado junto com alguns dirigentes, alguns pais de santo, mas não me veem com as guias que a maioria está usando. É um fundamento da nossa casa. É por isso que muitas vezes eu estou num terreiro, mas eu não estou usando as guias
de trabalho da nossa casa. Eu trouxe hoje, como uma forma de demonstrar, a única guia que anda comigo sempre é a guia de Ifá, que é da minha iniciação. Essa daqui é um fundamento de outra casa, que foi onde eu dei o passo nesse sentido, e lá tem um fundamento que pode utilizar e deve utilizar a todo instante. Legal. E aí você tá com Lágrimas de Nossa Senhora. Lágrimas de Nossa Senhora, que é a guia de Preto Velho. Preto né? Velho, tá? Com alguns outros fundamentos. Temos aqui também outras guias de Oxalá e Iemanjá, e a de Ifá, se quiser, pode ficar à vontade. Que honra. Que massa de Ifá, que lindo, hein, velho? Essas são as cores tradicionais do Ifá nigeriano, que é o primeiro Yorubá. Ah, que legal, cara. Tem outras vertentes hoje no Brasil. O Ifá cubano ganhou muita força no nosso país, que é mais uma evolução que teve, né? Sim. Só que dentro de Cuba. A que eu sigo mesmo é a tradicional da Nigéria. Da Nigéria. Isso. Que legal, cara. E qual que é a diferença, assim, do Ifá? Grande diferença, assim, eu sei que é muita coisa, Sim. né, e tal, mas assim, pra quem não sabe, conhece mais a Umbanda, que eu acredito que as pessoas conheçam mais a Umbanda, é mais comum, né? Mas qual que é a diferença da Umbanda esotérica pro Ifá? Perfeito. Primeiro que a Umbanda é brasileira, né? Por isso que as pessoas hoje aqui no nosso país têm uma ligação muito grande com a Umbanda, tem uma facilidade muito, muito maior em estar ligada à Umbanda. O culto tradicional iorubá, ele não é tão famoso no nosso país. Acredito que, por enquanto, eu acredito que tem uma margem muito grande para crescer e ganhar muito espaço no nosso país, um país descendente do afro, descendente dessa matriz. E a diferença principal é o culto às almas dentro da Umbanda e no Ifá o culto ao orixá. Uhum. Mas o principal no culto ao orixá, o principal entendimento que tem que ter é a correção do destino. E o culto ao Ifá veio com o objetivo de corrigir o nosso destino. E eu procurei Ifá justamente para isso, corrigir meu destino na minha vida espiritual, corrigir meu destino na minha vida material, na minha vida carnal, para que eu possa alcançar o meu melhor. E, claro, de maneira alguma largar o meu povo, minhas entidades, que é quem vai me ajudar a manter aquilo que eu estou buscando. Uhum. É uma firmeza, né? É uma firmeza. Lá recebe orixá ou não? Tem isso? Na casa que hoje eu frequento, com o Pai de Santo que cuida da minha coroa hoje, lá sim, lá tem, eles chamam de Ossé, né, que seria... Na tradução literal seria a limpeza. Muita gente conhece o Ossé como limpeza. E ele gosta de falar, o Ossé seria a limpeza do nosso ori, né? A limpeza do nosso destino, para que tudo, depois daquele momento de culto ao orixá, tudo esteja limpo e da melhor maneira e moderada para a gente seguir nossa caminhada. Mas a Umbanda, para mim, continua sendo a minha queridinha. O esoterismo, na nossa casa existem muitos fundamentos que hoje é muito difícil encontrar. Na minha casa, não temos o atabaque. Antigamente, tinha uma divisão muito clara, quando nossa casa foi fundada, lá em 1963, quando não existiam todas essas matrizes de culto, como Angola, Queto, Banto. Antigamente era candomblé ou umbanda, ou kardecismo, ou você ia em um desses 3 centros espíritas que falavam. E aí, a divisão clara era o kardecismo tinha as incorporações com as entidades comuns. A Umbanda tinha as incorporações, o candomblé também. Mas qual era a diferença? A Umbanda não tinha atabaque e o candomblé tinha. E desde que foi fundada a casa, a tradição se manteve. Não temos imagens na nossa casa, que também é algo muito raro de encontrar. Na nossa casa não tem, por questão também da nossa ancestralidade. Quem fundou um terreiro, Pai Benedito do Congo, não solicitou na época que tivesse e a gente mantém assim. Mas tem elementos, né, que é importante, que é legal deixar. Muitos elementos. Tem elementos que remetem à força dos guias, né? Dos guias de orixás, apesar da gente não virar com orixá na Umbanda, a gente cultua o orixá, aquela energia, a gente cultua a natureza. É a base de qualquer espiritualidade. Hoje, a gente tem muitos elementos para representar um orixá, como os metais de Ogum, né, um parafuso de trem que o pessoal gosta de falar, entre vários outros elementos, a pedra de Exu,
elementos da mata de Oxóssi e assim por diante. Tem muitos elementos que a gente utiliza que vêm da natureza Claro. para a gente poder focalizar a energia da entidade, do orixá e ter um cantinho para cultuar. A gente sabe que a energia está potencializada, onde a gente sabe que nossos pedidos e nossos agradecimentos vão chegar com mais força ainda para eles. Para eles, né? É. E não tem um atabaque, mas tem os cantos, né? Tem Todo os mundo cantos, canta e é as super palmas, forte. as palmas obrigatórias durante os pontos, a união entre os médiuns, que é obrigatória, porque a gente não focaliza em somente uma pessoa ali cantando com força, não. A gente pede que todos os médiuns se unam e cantem juntos, batam palmas juntos. Porque o que segura uma gira é os pontos. Uma gira calada é uma gira que é muito fragilizada. E não por uma questão de crítica, não. É uma questão assim do que as entidades precisam. Elas precisam Sim. ali de todo mundo atento ao trabalho, atento ao que está acontecendo e chamando as energias para dentro do terreiro. É a vibração do terreiro, É a né? Para vibração do manter, terreiro. sustentar, né? Exatamente. Na minha história tem muitas questões. Tem uma história interessante. Lembra que você falou sobre você perguntou sobre meu nascimento, Sim. né, dentro da Umbanda, que foi desde o ventre. Eu tenho uma lembrança que foi muito interessante, que eu descobri no ano retrasado, que eu lembrava de um médium da casa, e eu fui conversar com o filho desse médium, e contei uma história, uma cena que eu lembro, de uma forma muito clara na minha mente, de como eu conheci o pai dele. E tem uma coisa interessante. O pai dele faleceu em 2002, mas eu nasci em 2003. Caramba. E fica mais interessante ainda quando eu conto essa cena para minha mãe e minha mãe fala, teve uma cena exatamente assim, só que a diferença foi que ele estava incorporado, não a diferença, o que ela via e o que eu vi. Ele estava incorporado, olhou para o lado e viu uma criança. Só que não falou para ela, pediu para ela procurar uma preta velha que iria orientar ela, que seria uma questão feminina. E a preta velha falou, não se preocupe, é só um bacuri que está para vir. E ele me viu e eu o vi. A diferença é que eu trouxe isso na minha memória. Na sua memória, que demais, cara. Então ele te viu no mundo espiritual. Exatamente. No astral, né? Chama de qualquer forma, né? Mas que demais, cara. Que incrível. E ele faleceu... antes do meu nascimento, mas ele estava presente ainda durante quando minha mãe estava começando. Então ele viu minha mãe começar, né? E ele faleceu em 2002, logo antes de eu nascer realmente. Cara, que demais. Nossa, que massa. Então tu é um herê de terreiro, pô. Sou um herê de terreiro. Devo ter trabalhado com alguém antes de vir pra Terra. Então é herê, pô, que tá aqui agora. Cara, que legal, que demais, assim. Sobre a Umbanda esotérica, a gente consegue traçar aqui umas principais pontos específicos da Umbanda esotérica, ou quando foi que ela começou? Você consegue trazer isso pra gente, mano? Eu consigo trazer pra ti uma reflexão. O que acontece? A Umbanda esotérica, e qualquer Umbanda, na verdade, não existe hoje um livro matriz. Falar isso daqui define o que é Umbanda, ou isso daqui define o que é Umbanda esotérica. A gente tem quem fundou, quem trouxe alguns fundamentos, outros que trouxeram outros, mais alguns que interpretaram de algumas formas, mais alguns que trouxeram escritas através de psicografia, mas nunca veio para você uma definição. Isso daqui funciona dessa forma. Trouxeram. Isso pode acontecer assim, Legal. ou pode acontecer assado. Na nossa vida, no que a gente passa para os médiuns da casa a Umbanda esotérica, ela é guiada pelo oculto. O oculto seria as entidades e os orixás, ou através de um jogo, ou através da entidade. Tem búzios. Na nossa casa em específico, a gente hoje não tem um médium que faça o jogo. Eu sei fazer, eu leio o jogo, mas particularmente, eu não gosto de fazer, é uma particularidade minha. Mas existe sim, a gente tem mais velhos que fazem quando necessário, para os filhos da casa ou consulentes quando necessário. Mas o principal, a gente entrega 99% na mão das entidades.
Quando eu digo que é direcionado pelo oculto, a gente não vai em casa alguma ou buscamos em livros trazer qualquer tipo de fundamento. A gente deixa com que as entidades tragam coisas que a gente deve alterar, coisas que a gente deve mudar e coisas que a gente deve evoluir dentro da casa. Tanto é que a gente não tem o atabaque justamente porque a espiritualidade não ordenou que a gente colocasse um atabaque na casa. A gente sabe que hoje não existe mais essa divisão. Mas enquanto o nosso oculto não pedir para mudar, a gente vai continuar seguindo aquilo que eles acham que é o que a gente deve proporcionar, tanto para a espiritualidade quanto para os consulentes e os médios da casa. Perfeito. É uma banda de plena confiança, então. Exatamente. Nos seus guias. Por isso que é importante essa educação, esse desenvolvimento para saber se é exatamente isso que o guia está falando, né? Para a gente não interferir, né? Ali, às vezes, com os nossos sentimentos, porque a gente pode interferir também, né? Ali Podemos, claro. Ainda mais quando você é um médium consciente ou 100% consciente, você pode sim acabar interferindo numa entidade. E eu posso dizer para ti com maior naturalidade, isso faz parte do desenvolvimento do médium. Um médium que não aprende através da sua interferência, ele nunca vai alcançar a plenitude da sua incorporação. Eu vou falar para ti, temos hoje maravilhosas entidades que trabalham com seus médiuns inconscientes. Mas, para mim, particularmente, é uma opinião minha, os melhores médiuns são aqueles que são conscientes, porque eles têm medo de interferir na sua entidade, eles respeitam aquilo que sua entidade está fazendo e falando, mas no início do desenvolvimento é o mais difícil, esse é o médium mais complicado, porque ele, por medo, às vezes não vai deixar a entidade falar, não vai deixar a entidade escutar o tanto que deveria escutar, ou agir como deveria agir. Às vezes não vai deixar a entidade fazer um trabalho, uma mandinga que precisava ser feita no início do desenvolvimento. Sim. Por isso que na nossa casa, a gente preza muito, muito, muito pelo desenvolvimento dos médiuns. A minha mãe, hoje, eu peço licença para falar pela senhora, mas eu acredito que minha mãe hoje bate no peito de confiança que ela tem nos médiuns, porque a exigência que ela tem nos seus médiuns, no seu desenvolvimento é muito grande. Um médium que trabalha com Exu, uma pombagira, a gente sabe que a entidade precisa ali trabalhar com álcool, trabalhar com o cigarro, um charuto, porque ele, além de representar a sua vida em terra, ou o que representa aquela energia, ele precisa daquilo para mandingar, para poder realizar um trabalho. Mas como é que a gente libera para um médium que a gente sabe que ainda não está pronto sóbrio? Imagina se a gente entrega uma bebida. É um exemplo do que a gente exige dos médiuns. Eu vou falar assim, a gente faz o mínimo para ter o máximo e faz o máximo para ter o mínimo. E a partir daí a gente vai buscando o máximo em tudo de cada médium. Hoje nossa casa é focada nos médiuns, no seu desenvolvimento. Um médium, para entrar para a nossa casa, passou meses na assistência. Ele passa por um período de cura, porque procurou o terreiro com o objetivo de se curar. E depois que ele está pronto e ele entra para a corrente, não que seja esquecido para a cura dele, mas a gente já viu que ele já alcançou uma plenitude. E a partir daí o foco nele é no seu desenvolvimento. Seja para cambonar, porque hoje na nossa casa a gente tem médios que não incorporam, são só cambona, mas temos médios que são focados na incorporação. E tem médios que passam 1 ano no seu desenvolvimento, porque já tem uma cobrança espiritual para trabalhar, mas tem médios que vão passar 3, 4, 5, 7 anos em desenvolvimento. Sim. Porque é de acordo com o seu tempo, suas possibilidades, para que eles possam alcançar o seu melhor, certo? A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está trabalhando na vida de pessoas. Então, o que você falou, é uma confiança total na espiritualidade. Mas é o maior risco. Todo terreiro de Umbanda corre esse risco. Mas tem a sua questão de consciência, porque a gente sabe que a gente está trabalhando na vida de pessoas. Cada conversa de um preto velho, de um Exu, de uma pombagira, de um caboclo, de um baiano, um herê, está trabalhando no psicológico de uma pessoa. Temos que ter todo o cuidado do mundo, a gente preza o máximo pela preparação dos médiuns. Eu sou um médium que, no meu início de desenvolvimento, 100% consciente,
100% consciente. Foi um período que eu me questionava muito minhas entidades, perguntava por que não me deixava sem ver nada. E as minhas entidades, por vezes, falavam: como é que você vai aprender? Você não vai ter mais tempo de anotar uma informação, um banho. Você, quando cambonava, anotava, você perguntava para a entidade: como é que você vai saber o porquê que eu estou passando tal banho, tal mandinga, tal trabalho? Eu quero que você veja eu passar e explicar para o consulente, para o cambono que está anotando, por que eu estou passando aquele banho, aquele trabalho. Quero que você aprenda. Quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Você não pode se tornar leigo, até porque na nossa casa, igual eu falei, a gente não vai atrás de um trabalho, uma mandinga que tem que ser feita em um livro. A gente vai confiar na espiritualidade. Sim. Ele vai trazer coisas que eu nunca vi na minha vida. E ele vai explicar o fundamento, o porquê, qual a energia. E se depois eu for procurar, eu vou encontrar coisas muito parecidas, coisas muito diferentes, mas é a mandinga daquela entidade. Isso, é a especificidade da sua banda, né? Da tua equipe Exatamente. espiritual, né? Ou da Mãe de Santo. Então a gente tem que entender também que coisas mudam de acordo com a necessidade de cada entidade ou a forma de trabalhar também, né? Perfeitamente. O objetivo é esse, é a entidade ter sua liberdade. E só que para ter essa liberdade, o trabalho é árduo, a dedicação do médium para o seu desenvolvimento é grande. Até começar a atender um consulente demora, até começar a dar um passe sem consulta demora. Para consultar, então, demora mais ainda. Sim. Né? Isso se tiver, às vezes tem médiums que não necessariamente vão chegar a consultar, né? Exatamente. Tem Depende médiums que do incorporam, cada um, né? tem médiums que incorporam e as entidades não conversam. E faz parte, é a coroa do médium que está ditando. Né? Muitas vezes alguns podem achar que a falta de liberdade da entidade não é. Às vezes a entidade vem ali de uma matriz, de uma linha de trabalho que não é para conversar. Igual, por um exemplo, na nossa casa, eu já observei por características, entidades de Angola, a gente chama que são as entidades de conversa. Porque o povo de Angola adora consultar conversando. Mas tem outras entidades, da Bahia, por um exemplo, na nossa casa, Preto Velhos da Bahia, que pouco falam. Falam somente o necessário. E eu já vi entidades de Congo, Angola, ou de alguma outra matriz, como matriz de Guiné, que às vezes não falam nada. E isso eu passei a observar. Interessante, isso daí eu não sabia. Isso daqui não foi um livro que me contou, isso dali não foi uma entidade que me trouxe. Eu observei as características, de acordo com que tal entidade se apresentava, eu parava para observar. Vamos ver, não testando, mas vamos ver quais vão ser as características dela. E eu vi que tinha uma similaridade com outras daquela linha. E aí eu sei que se uma entidade de Angola passar um banho com folha de café, vai fazer uma mandinga com aquele banho. Se for uma entidade de Congo ou Bahia ou outra, vai passar uma folha de café, a mandinga vai ser outra. O objetivo é outro daquele banho. Uma erva traz diversas energias. E assim como um médium vai trazer diversos povos, uma entidade vai trabalhar de diversas formas, e a gente vem quebrando tabus e preconceitos externos e internos, de acordo com que cada trabalho, cada médium se manifesta na casa. E às vezes uma entidade que tem uma energia que você precisa trabalhar na sua vida, né? Exatamente. Às vezes a potencialidade daquela entidade é justamente a sua necessidade. Sim. E isso acontece muito, eu já vi acontecer muito. Perfeitamente. Eu vou te dar um exemplo do que acontece na nossa casa com a pessoa que a gente fala assim, a pessoa de confiança da porta. Quem que seria essa pessoa? A pessoa que vai lá anotar o nome dos consulentes e vai definir para que entidade vai tomar passe. Essa pessoa é minha irmã, no momento. Ela faz o quê? Ela faz a lista dos consulentes e ela define. Esse vai tomar passe com o pai Francisco, esse vai tomar passe com o pai José, esse vai tomar passe com o pai Benedito, e assim por diante. E normalmente, resolve. Normalmente a pessoa sai dali 100%, porque a gente deixa com que a intuição dela cuide dessa destinação. Agora, durante todo o início de trabalho, eu aviso para os consulentes. Tomou seu passe, ainda não ficou bem, não se preocupe. Você vai falar com quem está na porta, vai solicitar um novo passe. Explicar que você ainda está passando por alguma questão que não
tá 100% bem. Por quê? Cada entidade tem a sua mironga, cada entidade vai trabalhar uma situação. Tem entidade que vai trabalhar a cura, outra que vai trabalhar caminho, outra que vai trabalhar o psicológico, outra que vai trabalhar uma confiança maior, uma que vai fazer você mudar a sua visão. Então, apesar da intuição dela, pode ser que mandou para cuidar de uma parte, que estava precisando de cura naquele momento. Exato. Mas ela precisava de algo além que aquela entidade não tem a mironga toda para realizar, mas tem outras. A gente tem um batalhão, vamos dizer assim, né, de entidades de todo tipo de matriz para cuidar da gente. É normal, às vezes até a própria entidade fala, né? Ó, você precisa falar com o pai Joaquim, só um exemplo, né? Não, você Acontece precisa muito. falar com a cigana. Sim. É ela que vai ajudar você a resolver o seu problema, porque Sim. cada um, assim como nós na vida, né? Você falando aí, eu pensei muito sobre isso. Na vida a gente tem pessoas que são muito expressivas, tem pessoas que são mais caladas. Exatamente. Existem pessoas que são mais alegres, existem pessoas que são mais tranquilas e acolhedoras. Então, existem pessoas que são mais firmes, Sim. que é aquele amigo que te sacode quando, mano, você tá fazendo besteira. E as entidades são assim também, né? Exatamente. São as características de vida que eles trazem, né? Tivemos recentemente visita de alguns evangélicos na casa. Teve uma moça que ela foi numa gira que estava num desespero, cuidou na linha de Preto Velho. E depois ela foi convidada para conversar com o seu Zé Pilintra. E ao final ela falou, nossa, quanta diferença lá com os vozinhos, eles passaram a mão na cabeça, que eles foram tão diretos, né? Eu precisava ouvir o que eu ouvi aqui. E eu gostei muito dele. Foi convidado a voltar e retornou, por coincidência, né? Mas é aquilo, as entidades vão fazer aquilo que for necessário e vão destinar para quem for necessário. E se não acontecer, o consulente, o médium deve procurar quem o guia, quem o cuida, para justamente direcionar para quem deve conversar. Quem deve conversar. Por isso que é legal esse coletivo Sim. da casa confiar, dos médiuns confiarem na banda dele mesmo, de cada um, Sim. né? Isso a gente trabalha muito, mas o que eu mais prezo, respeite a sua entidade. Se você é consciente, tema, você está interferindo, você está mexendo de alguma forma. O temor, muitos médiuns às vezes acham que faz mal, mas às vezes faz bem. No início do desenvolvimento é ruim, porque é uma questão de você estar interferindo ali na entidade. Mas de acordo com o que os anos passam, você temer a sua entidade é você respeitar. Você ter medo, não em si da entidade, mas de interferir no trabalho dela, de mexer na vida de um consulente, de outro médium. Então, é muito importante isso. Eu passei por um processo na minha vida espiritual e física, que foi o momento que eu mais questionei. Eu sempre tive um problema com o meu peso e em 2022, seu Zé Pilintra desceu para fazer um trabalho, passou algumas horas incorporado, em torno de 4 horas. Nessa época eu pesava 150 quilos. E ele deixou um recado com um cambono. Avisa para esse menino que eu trabalho com ele mais alguns meses, que ele tá indo para um caminho que não é bom. Se ele continuar, eu não vou mais trabalhar, porque o físico dele não aguenta. Ele, quando está desincorporado, ele falando de mim, fica 3, 4, 5 minutos em pé. Quando ele está comigo, eu passo 3, 4 horas em pé, dançando, e apesar de eu segurar muita coisa, vai começar a afetar ele e machucar ele. Então ele tem que tomar providências. E quando eu ouvi isso de uma entidade que eu tinha tanto apreço, essa foi a hora que eu temi. Falar assim, eu vou começar a interferir na entidade, a entidade vai ter que começar a trabalhar sentado, ou realmente vai ser isso e ela vai afastar e não vai trabalhar comigo. E aí eu corri atrás, cheguei a 165 quilos antes de correr atrás, me desesperei, mas providenciei a minha melhora. Hoje eu tô com 73 quilos, né? Perdi mais de 90 quilos, perdi 92 quilos. Me renasci na minha vida física,
mas principalmente para a espiritualidade. O último trabalho durou, com seu Zé Pilintra, 6 horas com seu Zé Pilintra em terra. E eu desincorporei em uma felicidade que há muito eu não sentia. Desde 2023 vim nesse processo e hoje eu estou no meu menor peso. Tanto físico quanto espiritual. Porque pelo temor que eu tive de perder quem eu tanto amo, eu corri atrás, melhorei e hoje eu posso dizer que eu estou me dedicando no meu máximo para a espiritualidade. Que lindo, mano. Que história linda, cara. E o seu Zé é uma das entidades que mais trabalha com você hoje? Hoje é. Seu Zé Pilintra na esquerda. Apesar de ser conhecido como uma entidade que desce na esquerda e na direita, ser o malandro da Umbanda, uma vez ou outra ele pode descer na nossa casa na direita, mas a entidade que eu mais trabalho, com toda certeza, é Pai Benedito de Angola. É o meu preto velho. Ele trabalha comigo, foi a minha primeira entidade. E na nossa casa, o foco é a direita, o foco é preto velho. Quem dá nome à nossa casa é um preto velho. Sim. Então, é uma casa de preto velho. É uma casa de preto velho. Então, a entidade que eu mais trabalho, eu posso dizer que é Pai Benedito. Mas na esquerda é seu Zé Pilintra. Apesar de acompanhar um Exu muito forte, ele vem só para realizar trabalho quando necessário. Quando precisa conversar com alguma pessoa de uma forma mais séria, mais abrupta, ele vem para realizar seu trabalho. Mas quando termina, ele dá passagem para Zé Pilintra. Seu Zé. Seu Zé que deve cuidar da coroa sua de quimbanda, né? De esquerda, né? Assim, ele deve estar sempre ali ajudando. Ele trabalha. Ele tá, sim. Mas eu tenho um povo de quimbanda que é um pouquinho mais denso. Sim. Eles me acompanham há algum tempo. Eu, por medo também, eu vou até dizer, por preconceito, porque a gente, quando ouve falar de Umbanda, quando ouve falar de quimbanda, antigamente tinha uma questão muito clara no passado, para quem não conhecia, não estudava. A Umbanda é uma coisa, a quimbanda é o contrário da Umbanda. Então o que você via? Umbanda, caridade e amor. O que vai ser a quimbanda? O contrário. Mas de acordo com o que eu fui estudando e essas entidades foram aparecendo, elas foram falando, não é bem assim. Entenda dessa forma, não veja assim. E foi me mostrando também o caminho do que representava a quimbanda. Né? Quem era um Exu que muitas vezes alguém teme, que tem medo quando fala um nome. Né? Que demoniza, né? Que demoniza, que fala que são entidades que só têm o objetivo de fazer trabalho, maldade, atacar. E nem sempre é isso. Na verdade, não representa isso. Né? Representam outra história. O seu Zé, ele já desceu, sim, como numa densidade mais quimbandeira. Mas eu acredito que o Exu, que trabalha hoje para atender os outros, que é o Exu Tiriri, ele está mais pisando na quimbanda, que trabalha comigo, do que o próprio Zé Pilintra. Ele sim, ele é o Exu que, igual eu falei, ele só vem para realizar as coisas, fazer, dar uma consulta mais direta, sem muito alarde, ele vem, faz e vai embora. Que é a característica dele. Isso é muito legal, cara. Exatamente. Isso é muito legal. E se você pudesse falar assim, cara, fora esse grande conselho que o Zé Pilintra te deu, assim, mas algum momento marcante no terreiro, alguma coisa que a entidade falou pra você, ou alguma situação com algum consulente que você viu e que mexeu com você, que te marcou? Encontros das entidades com seus consulentes, vamos dizer assim, é o que mais marca para mim, o que mais faz eu ter uma identificação é quando, seja num outro médium ou seja comigo, quando vem um consulente, às vezes pela primeira vez na casa, e uma entidade conversa com ele de outras histórias que ele já conversou com a mesma entidade em algum outro lugar. Caramba. Ou já teve uma relação com aquela entidade em algum outro momento. Isso é o que mais marca. Quando uma entidade de um médium que nunca se encontrou com um consulente conversam numa naturalidade e falam sobre situações que esse consulente já falou com essa entidade, só não foi com o mesmo médium.
Caramba, que Isso legal, é o que cara. mais me encanta, é quando esse tipo de situação acontece. É igual seu Zé, a última vez que aconteceu, quando ele encontrou um rapaz que há uns 30 anos fugia dele. Assim, fugia da espiritualidade. Foi parar no terreiro por desespero. E o seu Zé falou, finalmente teve coragem de vir falar comigo. Não se preocupa que hoje você não vai apanhar. Você tá fugindo de mim, você tá com medo, mas pode jogar esse medo fora, que hoje não tá aqui para apanhar não, você tá aqui para me escutar. E esse consulente se desbravou em choro. Em choro, em choro, em choro. E depois eles tiveram as conversas deles, as atualizações, seu Zé falando de quando encontrou ele, mesmo ele não sabendo que era seu Zé, contou as histórias de encontro, os momentos que era ele, e ele falando assim, ó, você achou que não era, mas era eu. E assim por diante. Que massa, Né? cara. Que lindo, que bonito. E você também tem um projeto da música. Tenho. Tem outro projeto, que a gente vai para esse projeto depois, mas tem o projeto da música. Sim. Que você traz aqui vários artistas, né, que cantam. Eu falo artistas porque não são só Guns, né? Porque Não. eles estão dentro do terreiro, mas eles também têm a profissão deles de Exatamente. cantar, e que é incrível. Né? Eu vou dar um exemplo. Antes de falar sobre o projeto em si, mas um Ogan muito famoso e conhecido de qualquer ser humano que entra no YouTube, no Spotify, é Tião Casemiro. Um dos Ogans mais velhos que a gente tem da mídia, no caso assim das redes sociais. E ele hoje ele não é um Ogan dentro do terreiro no sentido de toque, porque ele tem um problema de saúde e que não permite mais ele tocar. Mas ele continua cantando nos terreiros, continua fazendo as músicas, mas hoje o que ele faz é desbravar o Brasil, levando os pontos para dentro de terreiros, que ele é convidado, ou para eventos para o público de terreiro. Que legal. Eu tive, em 2023, uma necessidade gigantesca de fazer algo na minha vida que me desse algum motivo para continuar batalhando. Não que eu estivesse desistindo da vida, não é isso, mas um propósito. E surgiu a possibilidade em 2024 de eu realizar uma festa para o seu Zé Pilintra. Próximo à data dele, que na Umbanda tradicionalmente dia 28 de outubro, surgiu a oportunidade de eu trazer um artista de fora. Joia do Couro, eu nunca tinha ouvido falar. Não vou mentir. Eu sou uma pessoa que, apesar de jovem, nunca fui assim de estar em rede social estudando ponto. Assim, não. Era uma coisa ou outra, uma curiosidade. Será que tem um ponto de tal entidade? Eu ia ali, procurava, estudava. Mas, assim, ficar o tempo todo vendo TikTok, Instagram, eu nunca fui muito disso. E alguém comentou comigo sobre Joia do Couro. Fui atrás para saber quem era Joia do Couro. Achei interessante. Entrei em contato, perguntei sobre cachê. Ele falou o valor dele e falou, mas tem que mandar tanto hoje. E eu falei, não tenho dinheiro? Como é que eu vou reservar essa data? Liguei, pai, surgiu uma oportunidade, é assim, é assado. O que o senhor acha da gente fazer uma festa lá no rancho, né, no Rancho Irapuru, lá no Gama? Ele, Anísio, vamos ver e tal. Eu falei, pois é, mas ele cobrou tanto. Ele, não, um valor bom. Eu falei, pois é, mas eu não tenho dinheiro, ele pediu pra hoje. Aí meu pai levou até um susto, hoje? E tal, e a gente conversando, isso foi 6 meses antes da festa. E aí ele, não, pode deixar, a gente vai dar um jeito. Pegou, conversou ali, conseguiu o valor, mandei pra ele e reservei. Não tinha data, só falei que eu queria uma data dele. E fui correndo atrás, defini uma data com meu pai de santo, minha mãe. A gente definiu a data direitinho. Conversei com várias pessoas, nunca tinha feito um evento de matriz africana. Já tinha trabalhado com evento, com samba, com country, mas nunca matriz africana. E me falaram, Anísio, o caminho é esse, o caminho é assado. Quem me ajudou muito foi o Fabinho, da banda Patacori, que me deu muitos conselhos, me direcionou bastante. E aí eu abracei a causa, procurei ver as melhores possibilidades, comecei uma divulgação, postei um fly, e de repente começou. Muita gente curtindo, muita gente mandando mensagem. Opa, é maior do que eu imaginava. Quando chegou o dia da festa, e eu tinha vendido de bilheteria fechada, antes de abrir, 2.000 ingressos. Aí caiu a ficha.
Ou não. Eu acho que tá caindo a ficha de novo agora. E eu não acreditava no tamanho que aquilo tinha virado. Abri o evento, vendi mais uns 500 ingressos no dia da festa. O evento foi um sucesso, 2.500 pessoas, muita gente. O salão estava entupido de pessoas e ali eu falei, eu não vou parar por aqui. Não vou. Entrei em contato com a Ecad Joyce, tinha o Casemiro, reservei a data de janeiro, fiz outra festa para as Marias e falei, eu não posso parar por aqui. Fiz mais uma em abril, um samba para algum maravilhoso, com Igor Benatti, Juliana de Passos, Ecad Joyce voltou novamente para estar com a gente. E a cada vez eu fui me fortalecendo, acreditando mais, eu comecei a criar na minha cabeça um motivo, uma vontade de realizar, de continuar, falar, cara, aquilo não é só pelo terreiro, porque os recursos foram doados pro terreiro. Mas não é só pelo terreiro, aquilo ali tem que ser mais. Isso dali representa muito mais. É pelo povo, é pela espiritualidade, é pela evidência. O povo de terreiro tem que sair de dentro do terreiro. Tem que ir pra rua, mostrar a sua força, mostrar o que gosta, curtir. Eu parei pra refletir, eu falei, gente, sem criticar, mas eu via em tantos locais como eventos gospel, falei, por que não eventos grandes pro povo de matriz africana? E eu fui pensando, e eu falei, eu acabei tornando na minha vida um propósito de fazer eventos pro povo de terreiro. Que legal. Pro povo de terreiro, o objetivo é esse. Né? Para quem tiver interesse, no Instagram é samba.de.axé. E eu tô nessa vida agora com objetivo, eu criei um objetivo na minha vida hoje, que é trazer visibilidade e espaço para o povo de matriz africana. De lutar, de ter fala, de mostrar minha capacidade. Hoje eu fiquei muito feliz com a vinda, porque ainda tem um distanciamento entre os próprios terreiros e pais de santo. Às vezes, com o preconceito ou com achar que não é certo a maneira que um terreiro faz e que o certo é o do terreiro dele. Nem sempre. Eu tenho a minha história. A minha história não foi envolvida do orixá. Minha história foi envolvida das almas. Eu tenho minha história, vamos dizer assim, no santo há 22 anos e um pouco mais. Eu sou, hoje, com o tempo de terreiro, com os procedimentos espirituais que eu fiz, hoje eu tenho capacidade para ser um sacerdote, ter o meu terreiro. Pelo tempo que eu tenho, pelas preparações que foram feitas comigo, pelo antigo dirigente espiritual, pela atual dirigente, que é a minha mãe, e o pai José de Angola, que é o dono da casa hoje. Só que eu não tenho algumas iniciações, alguns trabalhos, algumas ritualísticas feitas no candomblé ou no mandomblé, ou em algumas outras matrizes. Mas isso não desmerece minha história, não desmerece a minha capacidade espiritual. Assim como tem fundamentos em outros terreiros que não vão ter 10% dos nossos fundamentos, assim como os nossos não têm 10% de vários outros. Fundamentos são individualizados em cada terreiro. Cada pai de santo tem a sua história. E eu vou falar disso com muita plenitude. Porque o que mais está acontecendo hoje é o pai de santo começa com um pai de santo, né? Quando ele é filho, ele começa com um pai de santo, dá seu primeiro ano, dá seu terceiro ano, às vezes o 7 já é com outro pai de santo, 21 é com outro pai de santo. Então, assim, ele tem a sua identidade. Ele tem os seus fundamentos, que ele trouxe de um, trouxe de outro e trouxe de mais um. Às vezes passa por 4 pais de santo diferentes, às vezes é só um, Mas esse um teve a sua história e trouxe seus fundamentos de vários outros elos. Então, assim, cada terreiro vai ter o seu fundamento. Vai ter terreiro de Umbanda que vai trabalhar com orixá, que vai virar em orixá, que vai ter o fundamento da iniciação, igual é no candomblé. Vai ter a raspagem da cabeça, e assim por diante.
é uma questão de característica. De respeito à diversidade. E né? respeito à diversidade. A sua verdade não vai ser a verdade do outro. A minha verdade não é a verdade de um pai de santo que passou 21 anos no seu caminho no candomblé. Ou na sua umbanda. A umbanda dele não é a mesma que a minha. Até porque a gente não tem, igual eu falei, uma doutrina que vai definir o que é certo e o que é errado. Sim. Em nenhum lado da espiritualidade você vai ver isso. No culto africano tradicional, são várias famílias. Se você for estudar sobre o Yorubá, sobre o Ifá, você vai ver que cada família tem sua característica. Cada família cultua um orixá que a outra não cultua. Tem família que engloba tudo. Tem família que engloba uma parte, outra que engloba outra. Isso é característica. Isso dali, eles trabalham a energia da natureza de uma forma, o outro trabalha de outra. Ele encontra aquela energia que um trabalha em um orixá, esse encontra em outra. E assim por diante. Isso é em tudo que tem relação com a espiritualidade. Eu tenho um projeto que você até tinha comentado, que veio através do samba de axé também, e da conversa com um amigo, que hoje eu tomei pra mim. Assim, tomei no sentido de eu quero realizar. Uhum. Quero realizar. Eu quero trazer a união entre todos os lados. Entre todos os lados. Eu quero que o pai de Quimbanda respeite o pai de Umbanda, que vai respeitar o pai de Candomblé, que vai respeitar o de Angola, das outras matrizes, do culto africano. Porque hoje tá muito assim. Primeiro que a mídia, a rede social deixou as coisas muito explanadas, vamos dizer assim. Então hoje um pai de santo vê um vídeo na internet, por quê? E ataque. Na minha casa não é assim, na sua casa. E é isso que eu quero mostrar, que eu quero trazer. Quero trazer a união entre os dirigentes espirituais para que a gente possa apoiar e dar valor para aqueles que merecem esse valor. Eu quero, através de um espaço que eu tenho hoje, dar conforto para os terreiros que são em casa. Né? O Elinho é uma pessoa que teve seu caminho espiritual preparado, pronto, para abrir seu terreiro, mas não teve o apoio de um pai de santo, ou às vezes não tem um recurso para fazer. Eu quero dar o conforto para essa pessoa, para esse pai de santo, para esse dirigente espiritual, esse zelador, para que ele possa cuidar, para que ele possa realizar o seu trabalho espiritual sem medo de se vai conseguir pagar a conta de luz e água de casa, porque vai estar funcionando com frequência dentro de casa. Eu quero trazer possibilidades que hoje eu vejo que a gente está assim, meio solto. Conheci muitas pessoas, muitos pais de santo nessa minha caminhada, desde que eu comecei a trabalhar com o samba, que são pessoas que fazem suas giras em casa. Não tem uma permissão para fazer, mas faz. E o risco de levar uma multa, de receber uma visita de uma fiscalização, passar por algum problema. Então, assim, eu quero trazer segurança para essas pessoas, quero trazer segurança para o povo de axé. E eu tenho tantos projetos hoje para que eles possam ter um retorno da própria espiritualidade. Sabe? Eu não quero dizer que eu sou a resposta, não. Claro. Mas eu tô trabalhando em um projeto muito grande que vai abraçar todas as religiões de matriz africana. Quimbanda, Umbanda, Candomblé, Queto, Angola, Banto, o próprio culto africano. Que hoje não temos. Às vezes a gente tem uma federação de Umbanda e Candomblé, às vezes a gente tem uma federação de Umbanda, uma federação espírita, uma federação voltada para algum tipo de Umbanda mais específico, Umbanda esotérica. Mas aqui, no nosso quadradinho, no nosso Distrito Federal, a gente está sem uma que abrace todas e que vai fazer essa união. A gente precisa de união até para uma questão muito polêmica, que ninguém gosta de falar, que é sobre política. Hoje temos poucos representantes da nossa matriz no poder público. Hoje, a gente vê evangélicos ou católicos sendo eleitos
em massa. E a gente ali sempre na minoria. Mas a gente está na minoria não é porque faltam pessoas para estarem lá. É porque a gente não se une para colocar 1, 2, 3, 4. A gente vê 30 opções. E aí, se cada um escolher uma, a gente não coloca ninguém. E a gente está precisando de alguém para fazer um elo, para trazer um objetivo até político. Não para dentro do terreiro. Jamais eu vou querer que o Zé Pilintra vai entregar um cartãozinho, um santinho para votar no pai de santo X ou na mãe de santo Y. Mas como seres políticos, né? Que você está chamando a atenção. Exatamente. Né? De tirar o terreiro, essa espiritualidade nossa de dentro do terreiro e transbordar na vida. Transbordar na vida. A gente não pode ser um bandista, candomblecista, macumbeiro, no teor da palavra, que hoje virou nossa identidade, somente dentro do terreiro. É para a nossa vida. O seu terreiro, ele está lá se mantendo, não é simplesmente, vamos dizer assim, um terreiro de candomblé não se mantém porque alguém fez uma iniciação. Ou num terreiro de umbanda porque todos os médios pagam sua mensalidade. Não é simplesmente por isso que ele está se mantendo, é porque alguém lá atrás lutou pela diversidade religiosa, pelo respeito religioso, transformou em crime o racismo religioso, a perseguição religiosa. Então, só que isso foi se perdendo. E no momento que a gente mais tem que se unir, que é agora. Então, eu tenho um projeto para unir todo mundo, para que a gente possa dar visibilidade e espaço para aqueles que ainda estão pequenos e precisando de um grande espaço. E o principal, trazer segurança. Sabe? Se um terreiro passar por uma discriminação religiosa, que ele possa ter ali um defensor para poder representá-lo. Né? Se um terreiro precisa se registrar numa administração regional para ter seu alvará de funcionamento, que ele tenha um apoio jurídico, um apoio contábil para poder se registrar. Os terreiros têm que entender que a cada período de tempo tem que estar renovando sua ata, seu estatuto, colocando o que faz e o que deixa de fazer. É ali que está legalizado, não é o seu pensamento, eu estou aqui com a espiritualidade. Sim, a gente está com a espiritualidade. Mas a lei da terra, né, tem que acompanhar a lei que a gente comanda dentro do terreiro. Né? A lei da espiritualidade entende que ela pode ir até certo ponto, mas ela não pode passar por cima da lei terrena. Então, eu quero trazer justamente uma segurança que está faltando hoje, dentro do nosso quadradinho e no entorno do nosso quadradinho. Isso foi algo que eu acabei identificando com as minhas visitas. Eu virei um peregrino, andando em muitos terreiros, quase um cigano, conheci muitos pais de santo, conheci muitos fundamentos, muitas giras, com o objetivo realmente de conhecer, de prestigiar, de ver as entidades trabalharem. E hoje a gente precisa, o que eu identifiquei também uma coisa muito interessante. Hoje uma pessoa entra em contato comigo lá no Samba de Axé e pergunta, você conhece um terreiro de quimbanda? Você conhece um terreiro de umbanda, de candomblé? Eu faço as indicações. Mas eu quero também, através desse projeto, se for uma associação, né, que é o terreiro, sendo vinculada ao nosso projeto ou não, eu quero fazer um mapeamento e deixar público, através de um site, para quem quer conhecer, ir lá visitar, ter lá as informações do terreiro, é um terreiro de quimbanda, é um terreiro de candomblé, o contato do terreiro, rede social, se o terreiro tiver, para que ela saiba, interessante, eu posso ir, como é que funciona, é aberto, não é aberto, é fechado, quais os dias de funcionamento, porque hoje a gente tem uma dificuldade de encontrar, porque muitos terreiros você encontra, terreiro de candomblé em Brasília, aí você encontra alguns que estão lá no Google Maps, ou no Google em si. Mas não tem um local para você achar todos. Porque vai ter terreiro que não está no Google Maps. Não tem rede social. Como é que você encontra? Não é verdade? Então eu quero ter um registro ali para as pessoas saberem onde é que fica o terreiro, qual é o fundamento do terreiro, quem é o pai de santo do terreiro. Né? Eu quero trazer visibilidade para a gente de todas as formas. É na rua, através dos eventos que eu estou promovendo. É nas redes sociais, através do meu Instagram, Samba de Axé. É através do meu trabalho que eu estou desenvolvendo nesse sentido de união entre
os dirigentes espirituais, zeladores, pais de santo, mães de santo. Existem tantas vertentes no nosso país, tantas, mas tantas vertentes, que eu senti falta disso. E eu vou te falar o porquê que eu senti falta. Por conta do nosso terreiro. A gente, em 1960 e algumas coisinhas, uns quebrados, a gente era associado à Federação Espírita de Umbanda e Candomblé de Brasília. E foi assim por muito tempo. Eu encontrei os estatutos, as atas antigas, declaração do primeiro presidente da federação. E com o tempo isso se perdeu. Claro que por uma ingerência do antigo dirigente espiritual, mas principalmente porque faltou aquela pessoa que representa justamente todo esse englobado para falar o que aconteceu, porque teve alguma coisa, mudaram de local, não mudaram, vocês estão num local novo, igual aconteceu com a gente está num local novo há alguns anos, e a gente estava sem uma assistência. A gente está legal ou não está legal? A gente pode funcionar ou não pode funcionar? E eu comecei a correr atrás, eu falei, poxa, a gente não foi atualizada essa informação. A gente estava funcionando mas de uma forma que não deveria, que a gente não estava cumprindo a lei do homem. A gente podia estar cumprindo a lei das entidades, com os fundamentos corretos, com os assentamentos feitos, mas sem a lei do homem cumprida. Então eu corri atrás para a gente poder estar legalizado, de acordo com a lei do homem, registrado no local certo, com uma ata atualizada, com presidente novo, tesoureiro e tudo mais, que é o correto de todo o terreiro. Sim. Mas eu senti falta disso, de alguém chegar falar assim, ó, esse terreiro já era associado, o que aconteceu? Por que não está mais associado a gente? Eles mudaram de local, não mudaram? Mudou o dirigente, não mudou? Alguém morreu? Deixou de morrer? Né? Faltou essa comunicação, faltou esse intercâmbio de alguém para fazer essa união. E a gente meio que foi esquecido. Apesar, assim, da nossa casa ser muito forte, falando, claro. A gente não tem rede social na casa, não temos nenhum tipo de contato, assim, para deixar disponível, porque... Senão eu vou falar a verdade, a gente não dá conta. É muita gente. É muita gente. É uma média grande de consulentes que frequentam a nossa casa, Vocês isso no boca a boca. Atendem quantas pessoas por gira lá, em geral? Na gira de esquerda, que é o que o pessoal mais gosta, a gente já alcançou 80, 90 pessoas. Muita gente. Na gira de direita, varia. Depende se é preto velho, se é caboclo, se é criança. As pessoas adoram ir naquelas que te representam ou que acham que vai resolver sua dor. Varia de 20 a 45, às vezes já teve mais. Uma festa de Cosme e Damião, por exemplo, é absurdo, é mais de 180 pessoas. Caramba. Mas numa festa mais modesta, de 50 pessoas, a gente teve a festa de Preto Velho no final de semana do dia 13, né? Então nossa festa foi dia 18. A senhora lembra a quantidade de pessoas? 78 consulentes. Nossa. E mais uns 60 médiums, né? Então você vê por aí. É muita gente. Então a gente tem medo de disponibilizar e não dá conta. E precisa ter médium, né? Precisa preparar, isso. Tem questão de espaço físico, tem toda Exatamente. Essa questão também. Tem que pensar sobre isso também, com certeza. Mas é isso. Eu quero trazer justamente para todos aquilo que eu não tive. Apoio, cuidado e zelo. Eu falo que eu não tive porque realmente eu estava perdido. Hoje eu sou contador, procurei saber quem trabalhava no terceiro setor, que é o que representa os terreiros, e fui atrás. Como é que eu faço? O que eu faço? Não tem ninguém para me ajudar. Caramba. Eu procuro alguém que representa hoje e só fala assim, para se associar é um valor X. Mas eu não tenho apoio nenhum para poder me organizar. Sabe? Eu não quero mais isso. Eu não quero isso. Eu quero alguém que quando chegar a hora... vai falar, vamos lá, pega aqui na sua mão e vou te guiar para o seu melhor. Você depende de mensalidade, você precisa corrigir algumas questões, como é que seu terreiro é alugado, seu terreiro é de posse, é escriturado, qual a situação do seu imóvel hoje? Você está num local que pode ter um terreiro, não pode ter um terreiro? E a sua ideia é, tipo, se filiar a alguma federação e apoiar ou criar a sua própria? O projeto que a gente tem hoje é para fazer uma para o Distrito Federal e em torno, que vai representar todo mundo.
né? A gente poderia sim ser nacional, mas eu não tenho esse objetivo hoje. Eu quero focar hoje no que eu posso alcançar. Claro. E se eu fizer um bom trabalho e tiver outra federação que já realize um trabalho parecido aqui ou por fora, aí sim, a gente poder se unir. Porque meu objetivo, igual eu falei, é unir, é união. É ter todo mundo ao meu lado. Não no sentido que eu quero tudo pra mim, não. Mas no sentido de todo mundo ao meu, ao seu, ao lado de todo mundo em apoio. É um se ajudando, um ajudando o outro. É um fortalecendo o outro, sabe? No entorno, porque em Brasília a gente não tem a eleição para prefeito, para vereador. Pô, eu fiquei muito chateado no ano de 2024, ano passado, que só em uma cidade do entorno foram 4 ou 5 candidatos pais de santo. Nenhum foi eleito como vereador. A gente ficou sem um representante porque podia ser um momento de união ali para falar, a gente precisa de pelo menos um para representar. Sim. Porque aí daqui a pouco vai ter uma lei ou um projeto de lei que pode afetar a gente, não vai ter um para falar assim, ó, não concordo, mesmo que a gente não vença. Mas para ter voz, né? Para ter voz, falar, ó, não concordo por isso, por isso, por isso e por isso. Vai prejudicar o povo de santo nisso, o negro naquilo, assim, assim, assado. Eu quero que a gente tenha esses representantes, mas isso vai ser um trabalho longo, árduo, que para um garoto de 22 anos eu podia evitar, deixar para os mais velhos. Isso que eu ia falar, cara, disposição fazer um negócio desse aí, mas se você sente no seu coração, né, irmão, você tem que seguir, cara. A espiritualidade está me levando para isso. Eu vejo assim, eu conheço pessoas que vão me trazer alguma coisa. Ou vão me trazer algum questionamento sobre minhas atitudes, minha pessoa e o que eu posso fazer. E outras que vão trazer objetivos na minha vida. Ninguém vai passar na minha vida e só passar. Todo mundo que passa na minha vida, seja amigos, inimigos, é difícil a gente arranjar inimigo, mas isso eu falo quando a espiritualidade cuida da gente, é difícil a gente arranjar inimigo, mas pode acontecer. Amigos, inimigos, colegas, conhecidos, qualquer um que passe na minha vida traz alguma coisa, nem que seja um questionamento. E eu me questionei muito, estudei muito e estou me dedicando para isso. Não sei ainda quando que vai sair do papel. Sim, claro. Porque já está no papel. Uhum. Mas vai sair. Vai sair. Eu espero um dia voltar aqui para falar de como está o andamento. Perfeito. Certo? Já vai ficar combinado já. Ótimo. Eu vou vir aqui para falar um dia somente sobre essas associações, sobre as uniões, sobre os desafios dos terreiros, os conselhos que você dá para todo mundo, né? Que você vai estar vivenciando ainda mais de dentro. Esses desafios, eu posso até falar para ti que ainda não tem um registro do seu terreiro, não se preocupe que não é só você. Não é só você. Mas a gente vai trabalhar para que não só você, mas todos os outros que estão nessa ilegalidade voltem a estar legais ou estejam a primeira vez legalizados para funcionarem sem medo. Sem medo. Para você não ter medo de passar um pouco do horário e receber uma reclamação de um vizinho. Você não passar um pouco da altura e receber uma multa. Você está funcionando sem um alvará e receber uma multa, que é muito grande no nosso quadradinho. No entorno, mais ainda. Não. Então, assim, não é só você. Pode ter certeza. Muitos ainda, hoje, em Brasília e em torno, estão passando por uma situação complicada. E o principal, a gente passa por isso porque a gente não tem a quem recorrer. A gente está isolado. A gente está isolado. E eu falo isso com muita dor. Mas eu espero daqui a um tempo falar o contrário e com muita felicidade. Sim. Certo? Me acompanhe lá no Samba de Axé. Tudo que tiver envolvido nisso vai ser informado lá também. E eu conto com o apoio de vocês. Com certeza, irmão. E, cara, te agradeço muito pelo nosso papo, foi muito legal. Quero que você volte da próxima vez.
quero que sua mãe venha aqui, não vou desistir, vai contar suas histórias, trazer coisas boas pra gente aí. Vai sim. E vai ser muito massa e já tá combinado. Falar sobre isso, às vezes a gente pode falar sobre o samba de axé depois especificamente mais pra frente, a gente Perfeito. traz aí, às vezes você, vamos bater um papo aí com algum ogã, algum artista, traz, bora bater um papo, vai ser incrível. E obrigado, irmão, obrigado mesmo. Portas abertas aí pra gente papear. Gratidão. Sempre. Te convidar para ir lá no meu terreiro, não vou convidar todo mundo, porque senão eu não vou dar conta, mas convidar você a estar presente lá com a gente. E parabéns pelo projeto. Pô, também, valeu, porque você faz aquilo que hoje eu abracei na minha vida, que é dar visibilidade para quem merece, para quem trabalha e, principalmente, para o povo de terreiro, para o povo de santo, povo de axé, povo de motumbá. Isso é o mais importante. Para mim, de todo o seu trabalho, a visibilidade que você está dando é de tirar o chapéu. Pô, valeu, irmão. Eu que te agradeço, pô, e você fazer parte disso aqui. Eu fico muito feliz e quero que a gente troque figurinha aí pra você me indicar outras pessoas que merecem estar aqui, que precisam estar aqui. Você fala, Rafa, essa galera, e vocês acompanham aí que vocês vão ver os próximos capítulos aí, quem que vai estar aqui sentado com a gente, né? Pode deixar, não, vou trazer bastante indicações para ti. Tem muitos zeladores, muitos sacerdotes que têm uma qualidade fantástica de trabalho, trabalhos sociais, trabalhos mediúnicos que são fenomenais. Vou sim trazer indicações, pessoas que estão em voltas a mim, para vir aqui falar contigo. Pode deixar. Fechou, meu irmão. Valeu, brigadão, cara. Muito obrigado. Tamo junto demais. Sempre. A gente vai se encontrar lá no terreiro que eu vou visitar. E se você gostou, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com quem você acha que é bacana para receber essas mensagens. Segue lá, Samba de Axé, segue também o Instagram do Portal Reação, que lá estão os nossos cortes, TikTok também. E tamo junto. Até a próxima, pessoal. Valeu!